Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Davi Passos, e mais uma palavra sobre a Páscoa. O que teria levado Jesus à morte rápida? Meus queridos, evidentemente, há uma série de circunstâncias das quais algumas foram citadas como causa da morte. Vieram a se acumular ali para diminuir a sua resistência física. E nós bem os sabemos pela experiência fisiológica que choques dolorosos em série não se somam, mas em certa medida se multiplicam. Já na véspera, Jesus sofrera no Jardim das Oliveiras uma agonia moral espantosa, produzida pela previsão de sua paixão física. E pela consciência de que ele receberia sobre si, quando estivesse no Calvário, todos os pecados dos homens para redimi-los, ele próprio havia dito aos seus discípulos: minha alma está triste até a morte. Expressão semita para designar uma tristeza mortal. Esta grave perturbação acarretou um fenômeno conhecido em medicina como hematidrose, do qual Lucas, como médico, dá uma descrição perfeitamente clínica e surpreendente em sua brevidade. O fenômeno, aliás raro, é provocado por uma grande abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande medo. Lucas, ele descreve a luta da natureza humana de Jesus diante do cálice de sofrimento que se apresentava a ele e sua aceitação desse cálice. Quando olhamos para a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 42, ali diz: contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Marcos acrescenta que Jesus começou a sentir temor e angústia. Quando olhamos para Lucas, ele continua dizendo, lá em Lucas capítulo 22 e 44, diz bem assim: e estando em agonia, orava intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Notemos que esses coágulos de sangue sempre têm atrapalhado bastante os tradutores. Coágulos, dizem eles com toda razão, não podem sair do corpo. E assim passam a torturar as palavras por não terem compreendido o fenômeno fisiológico. Em alguns manuscritos antigos, essa passagem foi suprimida por alguns copistas que a julgam indigna da divindade de Jesus Cristo. Ora, esse fenômeno, que em linguagem técnica chamada hematidrose, consiste em intensa vasodilatação dos capilares subcutâneos, distendidos ao extremo, rompendo-se em contato com milhões de glândulas sudoríparas espalhadas por toda a pele. Essa mesma vasodilatação provoca intensa secreção das glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e essa mescla poreja por toda a superfície do corpo. Porém, uma vez em contato com o ar, o sangue se coagula. Os coágulos assim formados sobre a pele caem por terra levados pelo abundante suor. Foi por isso que Lucas, como bom médico,
e bom observador que era, escreveu. Está lá em Lucas 22 e 44. E seu suor tornou-se como coágulos, não gotas, de sangue que caíram até o solo. Deste fenômeno podemos tirar imediatamente duas consequências. A primeira é de ter havido consideravelmente diminuição da resistência vital de Jesus após essa hemorragia, que é um caso grave, devido à extensão da superfície em que ele se produz, que ela se produz. Em segundo lugar, nós devemos atender para o estado anormal em que ficou a sua pele após ele ter sangrado na intimidade de suas glândulas sudoríparas em toda a superfície do corpo. Ficou mais sensível, dolorida e, portanto, menos apta a suportar as violências e os golpes que iriam atingi-la na noite e no dia seguinte, antes da crucificação. Esta sensibilização da pele, que é um fenômeno puramente fisiológico, nos faz refletir sobre o outro fato. Na mesma série de causas do enfraquecimento de Jesus, devemos enumerar todos os sofrimentos suportados durante a noite, sobretudo entre os dois interrogatórios durante os quais Jesus foi espancado e escarnecido pela turba infame de criados do templo. Aqueles cães sanguinários, como os chamam João Crisóstomo. Devemos acrescentar também os golpes que ele recebeu no pretório após a flagelação e a coroação de espinhos. Foram etapas que Jesus sofreu, socos, tapas, pauladas. João e Mateus, João 19, 1 a 3 e Mateus 27, 27 a 30 narra que após a coroação de espinhos, os soldados dobravam o joelho diante de Jesus e dizia: salve, rei dos judeus. E João acrescenta: e os esbofeteavam. Mateus é mais explícito quando ele diz: tomaram um caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. Todas essas pancadas, desferidas principalmente sobre a cabeça, pode ter produzido também um abalo, talvez grave. Aquilo que chamamos de comoção, contusão cerebral, que se caracteriza pela ruptura mais ou menos extensa de pequenos vasos. Foi, sobretudo, o selvagem açoitamento e a coroação de espinhos suportada no pretório de Pilatos que deve ter provocado a perda de sangue mais grave. Os açoites, em cujas pontas haviam esferas de chumbo ou ossos, cobriram o corpo de Jesus de chagas que sangraram por muito tempo. Deixemos por ora de lado as chagas do transporte da cruz, porque ao estudarmos mais tarde detalhadamente, todas essas hemorragias causaram no nosso Salvador um enfraquecimento tal que foi necessário fazer Simão Cirineu carregar a cruz para que Jesus pudesse chegar ao Calvário. Devemos levar em conta também a fome. Jesus não ingeriu alimento algum desde a ceia de quinta-feira até a sua morte. Ele também sentiu sede, uma sede violenta como sente todos os crucificados.
Essa sede foi motivada primeiro pela perda de sangue e depois pelos suores abundantes que acompanham ali a suspensão pelas mãos e as cãibras assim provocadas. Houve também a insolação. Jesus ficou exposto à luz e ao calor do sol desde a hora terceira, que é 9 horas da manhã, quando foi crucificado, Marcos 15, 25 diz, até a hora sexta, meio-dia, quando houve trevas. Jesus sofreu tudo isso até na cruz. Mas tudo tinha um propósito. A sua condenação levaria-nos à liberdade da condenação do pecado. Deus abençoe. Reflita nessa palavra. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like e comentário. Inscreva-se neste canal para que você possa receber novos estudos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.